Hoje, Lenira, Leluz Terapia, trazendo aqui Geraldo, do canal Onda Informativa, né? Informativa, para falar sobre o véu das ilusões. Vamos falar um pouco do eclipse também, né? Que é amanhã. E vai ter um papo, né, gostoso. Deixa as perguntas de vocês aí que a gente vai tentar responder também, tá? E quem quiser tirar dúvidas. Então, Geraldo, se apresenta, fala um pouco de você, para a gente conhecer você. Ai. Quando a gente estiver falando, a gente sempre é complicado, né? Pois é, não é fácil, mas... Mas, enfim, bom, eu criei um canal, né, com o intuito, então, de compartilhar um pouco da minha experiência, né, nessa jornada. Porque hoje muitas pessoas estão em busca do caminho espiritual e, no entanto, não sabem exatamente como seguir, né, ou por onde iniciar esse trabalho. Hoje se fala muito das questões espirituais, né, esse mundo místico, transcendente. A questão é que nós estamos meio que perdidos, né, nesse mar de informações. Então, sempre fica um pouco mais complicado quando se trata dessa questão. Então, eu tenho buscado compartilhar, né, um pouco dessa minha experiência para que facilite, então, essa jornada, né, de cada um de nós, né, que, de fato, nos propomos, né, e de uma forma séria, trilhar esse caminho. Pois é, eu vim de uma forma diferente, né? Digamos, eu vim passando por várias caminhadas na minha vida, por isso que eu quis fazer essa live sobre o véu das ilusões, pelo motivo de ter sido enganada muitas vezes. Por estar sempre fora, escutando o que os outros me diziam, mas nunca fazendo essa experiência que ultimamente agora nós estamos, que eu estou aprendendo. Isso começou o quê? Faz 1 mês e meio, mais ou menos, né? Mais ou menos. Que eu comecei a entrar realmente para dentro e ver as minhas respostas, porque cada um vai ter que encontrar a sua verdade, né? É isso? Sim, exatamente, né? Nessa jornada, né, é muito comum nós ficarmos presos a esse ter de acreditar, né? Esse ter de acreditar é o quê, né? A gente ouve a verdade dos outros e segue essa verdade dos outros, né? Então, exatamente essa é a minha proposta, né? De fazer com que as pessoas façam o seu próprio caminho, né? Trilhem o caminho secreto, que ele é secreto, ele é do indivíduo, né? É individual, né? E ele é intransferível. Eu não posso transferir as minhas responsabilidades da minha jornada para uma outra pessoa, né? Hoje é mais comum, e nós obviamente, fomos condicionados, né, a transferir as nossas responsabilidades, né? A gente pode olhar aí, né, a questão do bode expiatório, né, que né, dentro das religiões, né, é um fato muito comum, bem conhecido, né? Essa transferência, você transfere as suas responsabilidades, transfere os teus pecados para o animal e ele vai lá e expia teus pecados. Não é assim que funciona, né? Seria muito cômodo, né? Pois é, deixa eu só cortar o tom um pouquinho também. Não, tudo bem. Que eu quero agradecer aí alguns canais que estão sempre comigo, né? Que vêm visitar, deixar suas mensagens. A Wanda Alves, Cuidado da Vida, Franci Batista, Sítio das Plantas, Nosso Cantinho da Roça, que desde o início ali do meu canal me deu bastante, uma ajuda muito boa, graças a Deus. O Artesanato do Gui, Cris, Mãe de Dois, Tartarugas Mediterrâneas, a Renilda Hoffman também, de vez em quando está lá no meu canal, deixando mensagens, gratidão imensa. E o Siga os Meus Bons, também é um canal que está sempre com a gente. Gente, compartilha a live, tá? Se inscreva no canal quem é novo e está passando aí pela live. Deixa seu comentário, seu like, se inscreva no canal, compartilhe para que as mais pessoas tenham esse conhecimento que a gente vai conversar aqui ainda. Só um pedacinho de muitos véus aí que a gente quer, que eu quero fazer. Vai ter umas perguntas, quem quiser deixar pergunta também, né? Fica à vontade. E vamos começar por uma pergunta. Geraldo, o que podemos chamar de véu da ilusão, ou de ilusão? Ilusão é tudo aquilo que encobre os nossos sentidos, né? Basicamente é isso. Tudo aquilo que encobre os nossos sentidos.
primeira coisa que a gente tem que buscar compreender é o seguinte: nós somos uma consciência, nós somos um ponto de percepção, somos uma centelha divina, somos um ponto de atenção, somos um ponto de aglutinação, os nomes os mais variados possíveis. Mas a questão é que nós não podemos ficar presos aos nomes. Nós devemos ir para a experiência para poder comprovar isso que eu estou colocando, né? Então, nós, basicamente, sintetizando, nós somos um ponto de percepção, nós apenas percebemos, né? E esse perceber, né, nós dizemos, então, que isso é a centelha divina, essa é a própria semente, então, da fonte, né, de Deus. Tá. Tipo isso. Vamos dizer, quando eu era criança, meu pai e minha mãe falavam algumas coisas e dentro de mim eu sentia que aquilo não era para mim, digamos, eu via uma outra realidade. Isso, digamos, eles estavam, claro, o aprendizado deles, os ensinamentos deles passando para mim, mas dentro de mim não sentia como verdade. Isso pode ser, digamos, uma ilusão que eles estavam transmitindo para mim? Então, para complementar a tua pergunta anterior e a gente entra na tua resposta, né? Então, nós, como ponto de percepção, né, como percepção que somos, né, então nós estamos tendo uma experiência através do mundo da forma. Sim. Essa forma é essa forma psicobiológica de energia, essa forma humana. Então, nós estamos tendo uma experiência através dessa forma. Essa forma é que tem as limitações, é ela que é o véu das ilusões. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu me iludo pelo motivo... Então, vou fazer um paralelo só para entender, né? Se nós pegamos um vidro, né? Um vidro transparente, né? Sim. Mas se ele está sujo, nós olhamos através dele, né? Nós vamos ver a imagem que está do outro lado de uma forma embaçada, né? Isso. Agora, se nós polimos esse vidro... Você tem um óculos aqui. Se a gente dá aquela polida, né? Dá aquela limpadinha no vidro, o que acontece? A gente vai ver, né? De uma forma mais clara que está do outro lado do vidro. Então, esse vidro aqui nesse paralelo é a nossa forma psicológica da energia, né? Essa forma é limitada, né? Mas ela existe, vamos dizer, através dessa forma existe todas essas possibilidades da criação, no seu sentido mais amplo da palavra. Através dessa forma nós podemos ter toda e qualquer experiência, a maior experiência que possa se imaginar. A gente pode acessar todo e qualquer tipo de universo. Porém, essa forma, né, ela está suja. É necessário, então, requalificar essa forma. É necessário a gente transformar essa forma humana numa outra ferramenta adequada, né, para então que a gente possa sair desse véu da ilusão. Né. Acontece o seguinte, que nós quando viemos para cá, né, e aí sim entra essa questão do véu da ilusão, né, que antes a gente iniciou essa conversa. Nós estamos sujeitos, né, estamos numa condição de vítima, né. Por quê? Porque essa forma, ela está limitada, ela é limitada da forma que ela se encontra, e ela ainda está sujeita a uma série de outras interferências que acontecem sobre essa estrutura, e que impede, de fato, de nós lembrarmos e de nós sermos totalmente conscientes. Mas quando a gente fala essa questão como vítimas, né, então... algumas vertentes podem dizer, não, mas isso é uma questão de vitimismo, né? Uma questão emocional. Então vamos melhorar isso agora, né? Até porque nós temos períodos, né? Nós somos crianças, a gente não tem como, a gente né, encaminhado por outras pessoas. Então nós temos também tudo, a gente só pode a partir do momento que a gente, sei lá, eu, né, com 18 anos, quando eu saí de casa, que eu fui buscar coisas para mim. Então, a gente também tem um limite ali de estar ali no seu pai e sua mãe falando, tu tem que ir lá naquela... tu tem que fazer isso. Então, sim, tem um limite também que a gente também não tem como abrir esse véu, né? Então, assim, quando se fala do véu da ilusão, né? Então, e dessa condição que somos vítimas do ponto de vista, né, da perspectiva em que nós estamos num ambiente limitados, né, os nossos sentidos estão limitados, essa forma está limitada, fomos condicionados, então, né, por essas pré-informações. Sim.
mas nós não podemos dizer que somos vítimas, e aí sim entra uma outra perspectiva aqui, né? Por quê? Porque quando nós decidimos vir para cá, nós é que escolhemos esse ambiente. Eu ouvi falar muito disso. Nós é que escolhemos esse ambiente. Então, Me inscrevi lá. Oi, estou em voltando para a Terra. exatamente. E aí, quando a gente escolhe, a gente só não sabe exatamente tudo que vai encontrar pela frente, né? E aí as experiências delas começam a ser doloridas, né? E aí a gente começa a se lamentar, né? Então, do ponto de vista emocional, sim, podemos dizer que o vitimismo não é uma condição legal, né? Mas temos que entender que fomos nós que decidimos vir para cá e nós que escolhemos esse ambiente, né? Certo. Porém, dentro das mecânicas da manifestação, Uhum. a nossa forma está limitada, ela está sujeita a outras interferências que também nos colocam numa condição de vítima. Então, para ficar bem claro isso. Tá entendendo, gente? Está entendendo? Olha, então, realmente, qual é o processo, então, da gente ir? Então, vamos lá. Eu vou Isso. responder sua pergunta anterior, né? Uhum. Só para a gente complementar isso, né? A questão é que nós, como ponto de atenção quando viemos para cá, e isso nos foi tolhido, né? Isso nos foi tirado, isso nos foi ocultado, em que todas as nossas experiências, elas vão se somando. Mas as experiências voltadas para a alma, né? As experiências da consciência. Não as experiências do ponto de vista de informação apenas, que são coisas diferentes, totalmente distintas, né? Eu posso catalogar infinitas informações e não ter consciência de nada daquilo. Pois então, né? Como você comentou aí, a gente ter as informações e não captar. Isso daí já é uma ilusão da gente, a gente que não quer ver, né? Isso é uma das ilusões. Uma das. Uma das ilusões, né? Então, vamos lá. Respondendo você, então você possivelmente trouxe já na sua alma experiência, né, da sua consciência. Esses são os mais rebeldes? Todos nós somos rebeldes, né? Todos nós que estamos no caminho espiritual somos rebeldes. As ovelhas negras que o pessoal fala. Exatamente, você contou muito bem, muito bem, muito bem. Nós não estamos aqui nós estamos tendo essa experiência por mera casualidade, não, né? São muitas as almas, né? Muitas consciências que querem vir aqui para o planeta experienciar esse ambiente, né? De infinitas possibilidades e diversidade, né? E também de dificuldade, que para a consciência ela vai dar um salto, né? Mas a gente só não sabe e não tem consciência do tamanho que é isso, né? E aí, enfim, pena um pouco, né? Mas enfim, aí então nós somamos as experiências da nossa consciência e nós, no novo processo de tomar uma nova forma humana, nós trazemos isso na nossa alma, trazemos isso na nossa consciência. E aí, né? Faça isso, faça aquilo. Não, mas eu não quero, eu não aceito, eu quero fazer outra coisa, né? Então é reflexo do quê? Reflexo já dessa sabedoria que você já traz na tua consciência, né? Diferente dessa coisa de ancestralidade, né? Que também tem muita confusão nesse sentido, né? Ancestralidade, é óbvio que nós trazemos, né, resquício dos nossos antepassados, né, no nosso código genético, né, para informações de outras existências, de outras formas, porque nós não trazemos apenas memórias das experiências humanas, nós trazemos experiências também na nossa alma, de quando nós fomos um mineral, de quando nós fomos um vegetal, quando nós fomos um animal, tudo isso está impresso aqui. Mas tudo isso nos foi tolhido, tudo isso nos foi tirado, né? E hoje, às vezes, para a gente compreender essa complexidade de quem somos, por que somos, o que estamos, o que não estamos, né? E para onde vamos, etc. Então, a gente fica meio perdido, né? Então, até essa é a minha proposta de procurar esclarecer esses pontos para que fique mais fácil a nossa caminhada, né? Então, né, eu também estou aí querendo expandir a minha consciência, né? Que a gente vem dessa jornada aí de se achar, digamos, não estar locado nesse mundo, nesse planeta, com as ideias das pessoas. Eu sou terapeuta holística, como, né, o pessoal já sabe, fiz tantos e tantos cursos, e dentro desses próprios cursos, entender que está faltando algo ali. Então, por que está faltando algo? Porque o comum é que nós fomos condicionados a acreditar que
apenas somar informação nos levaria a um estado de consciência mais elevado, quando isso é uma falácia, isso é uma mentira, né? À medida que nós agregamos informação, muito pelo contrário, nós nos afastamos do estado de consciência, né? E o que está faltando? Está faltando é a consciência, né? Por trás das informações. As informações hoje, né, elas não passam de plasmas mentais, de criações mentais. E ainda de acordo com antigas necessidades da nossa alma. O medo também é uma ilusão que a gente cria, né? Digamos assim, que criam pra gente, vamos dizer. Porque, pelo menos eu acredito, né? Uhum. Veja se eu estou errada, mas, digamos, essa limitação da gente, isso, ou tem que ser assim, ou se não castiga, senão isso... Aí tu acaba retendo algum medo de fazer as coisas, ou de expandir, porque daí fica com aquele cabrecinho, tem muito isso de dizer, né? A gente fica no cabresto de não expandir porque é errado, ou porque é pecado, ou porque é isso, ou porque é aquilo, outros conhecimentos. Bom, o medo, antes de mais nada, é medo do desconhecido. E não importa o contexto, não importa a situação, não importa o nível de consciência e estágio que nos encontramos. O medo sempre é medo do desconhecido. Ponto. Sempre é medo do desconhecido. A gente até pode falar disso, por exemplo, aí de repente a gente está ali fazendo uma imersão, né? Está fazendo uma meditação, uma reflexão interna, enfim. Se aí de repente surge alguma coisa na nossa tela mental, um ruído, uma coisa diferente do que a gente abre o olho. Por quê? Voltamos para o ambiente conhecido. Saímos do desconhecido e vamos para o conhecido. Então, o medo, ele sempre tem implícito, né? E outra coisa é que o medo, né, ele é um recurso dessa forma psicobiológica da energia, né, que é o nosso centro instintivo. Ele é responsável pela manutenção da vida dessa estrutura. Então, tudo aquilo que ameaça essa estrutura, ele entra em ação. E a gente percebe isso através do medo, né? Mas, obviamente, que ele não é apenas só medo, né? Existem os reflexos, né? Mas tudo isso é envolvido, ainda no fundo, é o medo que é a preservação desse corpo. Certo. Preservação. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui, pessoal, quem está aqui ao vivo, quem deixa pergunta. Vou precisar de um apoio da Thay. Vamos ver, das ilusões, qual o significativo que ele tem? Ou já chegou a falar ali mesmo, mas o significado desse véu. Bom, o significado do véu, né? Se a gente for Porque todo buscar mundo nessa fala. questão, se a gente for buscar essa questão do significado do véu das ilusões, nós temos que compreender que tudo aquilo a qual a gente está sujeito, né, ele tem um único objetivo: criar esse véu, potencializar esse véu, criar todos os tipos de artifícios para que nós não despertemos. O véu das ilusões, ele tem uma amplitude muito grande, né, nesse sentido. Hoje é muito comum, por exemplo, a gente ouvir falar de consciências negativas que estão aqui presentes no planeta, energias negativas que fazem parte do planeta, outras consciências que estão nos manipulando, né? Tudo isso constitui esse véu da ilusão. Tudo isso constitui o véu da ilusão. Agora, de que forma que eu posso me libertar disso? Eu tenho que trabalhar sobre mim mesmo. Se eu não trabalhar sobre mim mesmo, né, eu não consigo, então, vamos chamar assim, polir esse vidro, né, trazendo a possibilidade de que eu possa despertar e ver outros níveis de realidade. O número de informações que nós vamos somando dentro da nossa psique, né, que não passa de quadros mentais, plasmas mentais, né, mecânicas, né, que a gente fica aprisionado, e isso tudo vai nos afastando da nossa consciência, vai nos afastando da nossa verdadeira alma, né, vai nos impedindo, então, de que a gente saia desse véu. Entendi. Trabalhar sobre nós mesmos significa polir o nosso corpo, né? Libertar-se de todos esses plasmas mentais, todas essas criações mentais. Muitas pessoas, né? Você pega um copo desse na mão, né? Temos que entender que ele, para que eu possa decodificar, né, e interpretar ele com um copo, um chá que está aqui na minha frente, essa imagem ela ficou retida na minha psique. Mas ela entrou como luz, como som, como imagem, né? Como forma. Nossa. Ficou retido. Ficou retido em mim.
Acontece o seguinte, quando alguém me perguntar o que é um copo, imediatamente a minha psique, né, meu centro intelectual vai fazer uma associação com a informação e vai trazer essa imagem do copo. Agora, se eu perguntar para você, Lê, existe só esse modelo de copo? Qual que seria a resposta óbvia? Não, temos vários tipos. Pois é. E, então, uma coisa é falar do conceito, da ideia do copo. Agora, o que tem mais por trás do copo? O que mais tem que ter por trás do chá que está aqui dentro do copo? A combinação energética disso aqui. Qual é a consciência que sustenta esse nível de realidade? O vidro é vidro? Ele é areia? Ele é pedra? Ele é mineral? Né? A água, né? Ele está aqui, só está na forma energética aqui do chá? Ou ele reúne aqui outros elementos de consciência que estão aqui manifestados através dessa forma, propiciando uma simbologia que vai me levar a ampliar muito mais o conceito de copo, de água, de chá. Nossa, é. Entende? Então, nós estamos presos nessas ilusões, presos à forma e sempre de uma maneira imediata. Né? Alguém nos pergunta o que é um copo, imediatamente eu respondo que um copo não é uma vasilha para colocar alguma coisa dentro. Quando não é apenas só isso.